Nessa aula você vai aprender a construir gráfico de setores. Você já deve ter visto em revistas, jornais, até mesmo na internet, né, nos noticiários, gráficos de setores. A gente fala gráfico de pizza, né, Giz? A gente fala gráfico de pizzas, mas o nome correto é gráfico de setores. Mas então, por que a gente fala gráfico de pizza? Porque, gente, quando eu faço um gráfico de setores, olha aqui, eu vou até ler aqui já, ó. O gráfico é composto por setores circulares. Mas o que é um setor circular? Um setor circular, ele assemelha-se ao pedaço da pizza. Porque vamos imaginar a pizza como um todo. Ela é o nosso círculo. Se nós pegamos uma fatia, é como se eu estivesse pegando um setor circular. Então, a fatia da pizza assemelha-se ao setor circular, para você entender um pouquinho mais. Ai, Giz, mas por que eu tenho que utilizar o gráfico de setores e não um outro tipo de gráficos? Então, veja aqui. O gráfico de setores, ele é indicado, tá bom? Não é que é obrigado, é indicado para analisar e comparar categorias de dados em relação ao todo. Utiliza-se muito o gráfico de setores quando você está trabalhando com a frequência relativa. Giz, o que é frequência relativa? Já vi aí que você não assistiu a aula da Giz sobre frequência absoluta e relativa, né? Então você vai encontrar o link na descrição. E também você pode encontrar uma outra aula da Giz que é base para esta aula de gráfico de setores, que é a aula sobre o setor circular. Tudo isso você encontra na descrição, combinado? Então, continuando falando que um gráfico de setores a gente utiliza normalmente quando nós temos os dados em porcentagem. Por isso eu falei da frequência relativa, tá bom? Então, por isso que tá escrito aqui, ó, comparar categorias de dados em relação ao todo. Por isso aí eu trabalho com a porcentagem. Ô, Giz, mas como que eu faço daí para construir? Então, dá uma olhada aqui, ó. Quando eu tenho um círculo completo, vamos pensar na pizza? A pizza completa, ela é 100%, certo? E como ela é 100%, que a gente não comeu nenhum pedaço ainda, ela é 360 graus. Ela tem uma angulação de 360 graus, que é o todo. Pensa assim, ninguém comeu nenhum pedaço. Agora, eu dividi a pizza e foi comido 50%, ou seja, metade da pizza. Aí, o setor circular que representa o restante aqui, ó, são 180 graus. Era 360, como é metade, foi para 180, tá? Depois, repartimos mais ou comemos mais, ficou somente isso aqui. Isso aqui representa 1/4, não é, gente? Que seria uma parte no total de 4. E é 25%. Então, 25% é 90 graus. Porque 25%, se eu pensar em relação ao todo, foi dividido em 4, não é? Então, 360 dividido em 4, 90. Ó, vou até deixar marcado aqui para você que aqui é 1/4 em fração, que é bom relacionar, né? Aqui a fração é 1/2, tá bom? E aqui é o inteiro. Agora essa daqui, o que eu fui lá e fiz? Tem 12,5% de pizza ainda, quer dizer que a fatia que tem aqui é de 45 graus, que é quando eu compro uma pizza que ela vem dividida em 8 pedaços, não é? O ângulo aqui central é de 45 graus. Aí já dá para relacionar com a pizza. Então aqui eu tenho 1/8, quando a pizza vem dividida em 8. Presta atenção quando você pega uma pizza dividida em 8 pedaços. Cada fatia aqui tem uma angulação de 45, mas ninguém vai ficar olhando, né? Quer comer a hora que abre aquele cheiro gostoso, tá bom? E 12,5% não é metade de 25? Metade de 90, 45. Aí, ó. E agora? Eu fiz aqui a última relação que também você pode utilizar para construir o gráfico de setor, que é o quê? A cada 1%, ou seja, eu peguei o 100, dividi em 100 partes. 100 dividido por 100, 1%. 360, agora dividido em 100 partes, 3,6 graus. Quer dizer, então, que esse pedacinho aqui, que representa 1%, ele equivale a 3,6 graus. Talvez a maioria dos alunos prefiram utilizar isso daqui, essa relação, para construir os gráficos de setores. E você, qual delas aqui você prefere utilizar? E já aproveitando, colocando a fração aqui também, aqui, esse pedacinho aqui, ó, ninguém vai querer esse pedacinho de pizza, né? Ele representa 1 centésimo, tá?
marca bem aí, sai da frente, né, Giz? Marca bem aí, para agora nós pegarmos, vamos estudar como é que eu faço para construir o gráfico de setor. Então, veja que para você treinar a construção dos gráficos, eu trouxe uma reportagem aqui para vocês sobre a popularidade dos diferentes dispositivos. Você acessa a internet em qual dispositivo? Celular, desktop, que é um computador de mesa, ou um tablet? Conta aí pra Giz. Então, nós temos nessa reportagem que o celular é utilizado por 51% das pessoas, o desktop 45% e o tablet 4%. Lembrando que quando eu falo aqui em porcentagem, eu tenho a frequência relativa, tá bom? Mas e agora, como é que eu vou construir o gráfico se eu tenho a frequência relativa? Veja que agora nós vamos completar. Qual é o setor circular? Qual é o ângulo central correspondente ao setor circular das pessoas que preferem o celular, que correspondem a 51%. Então, veja que o gráfico está pronto aqui. Olha o gráfico aqui. Lembrando, então, que aqui nós temos as pessoas que utilizam o celular. Aqui representa o setor circular de quem utiliza desktop. E esse aqui é o nosso 4% das pessoas que utilizam o tablet. Fácil, né? Tá prontinho ali. Mas como chegar naquele gráfico? Então, você viu na tela anterior que eu mostrei que 360 graus era 100%, não era isso? E que 1% era 3,6 graus. Então, você pode utilizar essa relação. Você já sabe? Ah, e antes disso tem que escrever uma coisinha que eu já estava esquecendo de falar. Vamos colocar aqui o total, porque caso você não faça desse jeitinho do 1% igual a 3,6 graus, vamos lembrar aqui o total. Somando 51 com 45, cálculo mental. 50 com 40, 90, 96. Com 4, 100. Ah, Giz, mas sempre dá 100%? Sim, sempre é que a frequência relativa resulta em 100, tá bom? Bom marcar isso daqui. Ok, agora eu já sei, Giz, que dá para utilizar que a cada 1% tem-se 3,6 graus no ângulo do setor circular. Eu já aprendi isso que você explicou. Ok, então o que eu devo fazer para descobrir qual é o ângulo do setor circular de 51%? Só multiplicar, né? Você vai pegar 51% e multiplicar por 3,6, que você sabe essa relação, não é? Então aqui vai ser, vamos fazer a multiplicação, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 5, 30. Agora, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5, 15. Aí vamos adicionar os valores, vai ser 6, 3, 8, 1. Tem uma casa decimal, coloco uma casa decimal, 183,6. Então, quer dizer que o ângulo do setor circular correspondente a 51% vai representar 183,6 graus, tá bom? Quando eu vou fazer isso daqui, ó. Ó, se fosse retinho aqui, tinha 180, então é um pouquinho mais que 180. Tudo bem? Agora, 45% quer dizer que eu vou multiplicar 45 por 3,6. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 4, 24. Com aquele 3, 27. Agora, 3 vezes 5 são 15. Sobe 1. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. Vamos adicionar 0. 7 mais 5 são 12. Sobe 1. 2 mais 1, 3. Mais 3, 6. E aqui 1. Então, aqui tem uma casa decimal, uma casa decimal. Então, quer dizer que o ângulo correspondente vai ser de 162 graus. Ok, tranquilo até agora. E agora desse 4%? Você pode fazer, então, 4 vezes 3,6 ou simplesmente você soma isso daqui e veja o quanto que está faltando para chegar em 360 graus. Porque nós sabemos que o círculo completo tem 360 graus. Qual que você prefere? Eu vou fazer, então, vou fazer até aqui, porque não vai caber. Então, eu vou fazer 3,6 vezes 4, tá bom? Vai ser 4 vezes 6, 24, que sobe 2. 4 vezes 3, 12, com mais 2, que subiu, né?
4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 3, 12, com aquele 2, 14. Uma casa decimal. Então, aqui nós temos 14,4 graus. Então, você quer tirar a prova real, só somar esses três valores, resultam em 360. Ok, Gis, aqui é fácil, eu entendi como é que faz. Mas como que nós vamos montar o gráfico agora? Essa parte difícil. Então, eu vou ter que apagar a tela aqui. Ah, e também... Ai, Gis, você tá falando assim pra mim. Não entendi esse negócio de multiplicar por 3,6. Esse 1% igual a 3,6. Dá pra fazer por uma regrinha já direto? Claro que dá, gente. Vou fazer o esboço pra você na próxima tela. Então, aquele outro modo que eu falei, você pode pensar assim. Nós sabemos o quê? Nós sabemos que a volta completa, que é 360 graus, corresponde a 100%, ok? Isso é para você que não gostou daquele do 1%, que eu fiz que 1% é 3,6, que eu já multipliquei direto. Mas você pode pensar aqui na regrinha. 360 graus a 100%. Eu tenho aqui, ó, do celular, 51%. Então, eu coloco 51%, lembrando, porcentagem embaixo de porcentagem, tá? Vai ser quantos graus? E aí, eu faço a regrinha, eu faço a multiplicação cruzada, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Eu vou fazer 360 vezes 51 e o resultado eu vou dividir por 100. Ó, fazendo já para agilizar aqui, como nós já temos o resultado, 360 vezes 51, essa multiplicação vai resultar em 18.360. Aí eu divido por 100. Dividido por 100, toda vez que eu divido o número por 100, a vírgula desloca-se 2 casas para a esquerda. Nesse caso, nós temos o número inteiro, a vírgula está aqui, ó, oculta. Então, ela desloca-se 1, 2. Então, vai ficar aqui, né, ó, no 3, 183,60, que é a mesma coisa que nós encontramos, 183,6. E aí, qual que é mais fácil? Fazer essa regrinha aqui ou já multiplicar direto por 3,6, que eu sei que é 1%? Aí você escolhe, tá bom? Bom, feito isso, eu já sei, então eu vou montar o gráfico. Ó, então eu já deixei desenhado aqui a parte, né, a minha circunferência, e aqui é o raio. Comecei com um raio. Giz, eu preciso começar com um raio assim? Não posso começar meio atravessado aqui ou aqui? Pode, gente, qualquer lugar que você quiser marcar esse raio, você começa, tá? Eu comecei ali porque fica mais fácil de explicar. Então, vamos começar marcando 183,6 graus. E se você quiser arredondar esse valor, pode colocar 184, porque como aqui passou de 5, eu jogo para cima. Podemos colocar 184 aqui e 14 graus aqui, porque veja que aqui não chegou em 5, então eu deixo o próprio 14. Só para facilitar aqui a explicação. Então, você vai pegar o seu transferidor, o meu é assim, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Esse meinho aqui, eu vou colocar, ó, esse meinho, dá uma olhada, tá vendo bem? Certo? Esse meinho, você vai colocar no centro do círculo, aqui o centro da minha circunferência, na verdade, né? Vai virar um círculo daqui a pouco, que eu vou preencher. O que eu vou fazer? Esse centro eu coloco, esse meinho aqui eu coloco lá no centro e eu alinho o raio com essa reta, ó. E eu vou colocar assim, ó, no centro, tinha que ter um buraquinho ali pra gente ver, né? Ó, tá vendo que tá alinhadinho aqui, ó, o meu raio com o meu 180 aqui? Ok, quantos graus eu tenho que marcar? 183,6, arredondamos para 184. Bom, eu sei que bem aqui, ó, dá 180. Ué, mas faltou 4, então o que você vai fazer? Você vira o transferidor, já fiz de propósito isso, porque eu sei que acontece isso, e você só tem um transferidor de 180, aí vai ficar complicado. Não vai, calma. O que você vai fazer? Vira o transferidor, ó, a linha ali também, não precisa riscar, tá bom? Só a linha, aqui a bolinha do meio. Tinha que ter um furo ali, produção. Com o meu 180 ali, ó, 180 tá alinhado. E agora eu marco mais 4 graus. Então, vai ser 4 graus, nossa, 1, 2, 3, 4, vai ser bem aqui, ó, 4 graus. Agora sim, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse centro passando por aqui. Porque eu sei, gente, que toda... Deixa eu riscar primeiro. Ó, eu sei que toda essa região aqui
corresponde a 183,6. Eu joguei 184 só para facilitar a vida. Ó, isso aqui é semelhante a essa parte rosa aqui, ó, que eu fiz. Só que eu fiz na vertical e aqui eu fiz na horizontal. Dá na mesma, qualquer lugar que você quisesse começar fazendo ia dar certo. Certo? Agora, então vamos marcar aqui, que aqui eu não vejo... Ah, outro detalhe, muito importante isso. Nós não marcamos no gráfico de setores o grau, tá bom? E sim a porcentagem. Então aqui vamos marcar de outra cor agora, né, gente? 51%. Eu sempre coloco no meu gráfico de setores a porcentagem. Daí você pinta o gráfico para ficar bonitão aí, tá bom? Agora vamos marcar 45 graus, que é referente a 45%, que é referente a 162 graus. Ah, posso continuar daqui? Não, né, gente? Ou vira o caderno de ponta cabeça aí pra você, ou vira o transferidor. No meu caso, tem que virar o transferidor, não dá pra virar de ponta cabeça. Alinho, cadê a bolinha? Coloco aqui e alinho, ó. O seu tem um furinho aqui, eu vou furar esse negócio aqui porque tá ruim de ver. Agora eu tenho que marcar 162. E vamos direitar. Então, ó, começa contando, ó. 0, 10, 20, 30. Porque você tá falando, ô Giz, mas começa no 180. Aí você olha por dentro, tá? Saiu de novo, gente. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 140, 150, 160, 162, ó. Vou marcar 162. Aqui, ó. Olha onde é que deu. Aí você pega o próprio transferidor, que tem uma régua, e você vai ligar o centro aqui, ó. Então, quer dizer que essa parte aqui corresponde a 45%, que tem 162 graus o setor circular, o ângulo do setor circular. Porque quando eu penso, o ângulo tá aqui, tá, gente? O ângulo do setor circular. Ó, é a parte verde nossa aqui. Então, vamos marcar aqui que nós temos 45%. Precisam medir isso daqui? Não, né, gente? É o que se inteirava para os nossos 360 graus. E aqui tem 14, eu arredondei para 14, certo? 14,4 graus, que é igual a 4%. Então, coloco sempre os dados em porcentagem. Aí, quando você faz um gráfico de setores, caso você não marque o percentual aqui, o que você pode fazer? Você pode pegar, fazer uma legenda também, pintar e fazer depois uma legenda. Ah, a parte verde é tanto, a parte vermelha é tanto, a parte azul é tanto. Como eu não pintei aqui, mas tá aqui, ó, o gráfico prontinho para você. E agora nós vamos fazer um outro exemplo, quando ele não traz as informações de porcentagem e sim frequência absoluta, porque aqui é frequência relativa em porcentagem. Como é que faz depois quando é frequência absoluta? Será que você consegue? Vamos lá então? Já aproveita para marcar, quem ainda não marcou, o setor circular. O que é o setor circular? Ele é uma região que, como se fosse um pedaço da pizza, né? Aí todo mundo sabe, mas você não vai escrever na prova, ó, o pedaço da pizza. Então, qual a definição? É uma região delimitada por 2 raios e um arco da circunferência. Então já marca. E já aproveita que você parou para marcar, ó, dá aquele super like pra Giz e se inscreva no canal, caso ainda você não seja inscrito. Então veja que agora eu trouxe uma tabela referente a uma pesquisa sobre a lista dos jogos mais baixados no mundo em 2021. Qual é o seu jogo preferido? Deixa aí nos comentários, quero só ver qual é o seu jogo preferido. Será que é o mesmo que o jogo da Giz? Vamos ver, hein? Não esquece de deixar nos comentários. Então aqui nós temos os jogos. O Subway Surfers, como que fala em inglês, né? Que teve frequência absoluta, é a quantidade de vezes que apareceu na pesquisa. Quantas pessoas responderam que preferem esse jogo? Veja que aqui na frequência absoluta nós não temos o valor em porcentagem, gente. Então, nós temos 191 milhões de pessoas que baixaram esse jogo em 2021, tá bom? O Roblox, temos 182 milhões de pessoas. O Bridge, assim que fala a produção, Bridge Race, 169 milhões. O Garena Free Fire, 154 milhões. E o Among Us, o Among Us, como eu falo com meus alunos, 154 milhões, gente. Então veja que aqui eu tenho a frequência absoluta. Agora nós vamos colocar qual é o total?
Se nós somarmos tudo isso aqui, foram entrevistadas no total de 848 milhões de pessoas, referente ao total, tá bom? Como que eu encontro a porcentagem agora, para depois eu encontrar qual é o ângulo do setor circular? Essa é diferente do exemplo anterior. Veja que no exemplo anterior, você já tinha a porcentagem. Então, a gente multiplicava diretamente por quanto? Por 3,6, porque a cada 1% era 3,6 graus. Aqui eu posso já multiplicar 191 por 3,6? Não, porque aquele 191 não está em porcentagem, ele é frequência absoluta. Primeiro eu preciso transformar em porcentagem. Então vamos lá para a nossa regrinha. O que você vai fazer? 848, ó, vou fazer aqui separadinho, vou fazer de outra cor. 848, que é o total de pessoas entrevistadas, corresponde a 100%. Ok, o que eu vou fazer agora? Vamos trabalhar com o Subway Surfaces aqui. 191 milhões de pessoas. Então, 191 milhões vai ser quantos por cento? Você vai multiplicar 191 milhões por 100, vai colocar mais 2 zeros e divide esse resultado pelo total, por 848. Ó, então fazendo 191 vezes 100, chegou em 19.100. Aí eu vou dividir pelo total, que é 848, tá bom? Então vamos lá, 191 vezes 100 vai ser 19.100, eu divido por 848, que vai resultar em 22,52. Então, essa divisão, gente, vai ser 22,52. E esse resultado que eu encontrei aqui vai ser o resultado referente à porcentagem. Logo, é o resultado da frequência relativa. Olha aí, então já descobri. 22,52%. Agora, para esse, o que eu tenho que fazer? Novamente, você vai multiplicar por 100 e dividir por 848. Gi, sempre assim? É, sempre assim. Você multiplica por 100, que é referente à porcentagem do 100%, e divide pelo total. Então, aqui, ó, 182, ó, 182 vezes 100, aí eu divido por 848, que eu vou encontrar um total de 21,46%. Estou encontrando a frequência relativa. Ô, Giz, mas por que você está fazendo a calculadora? Vocês devem estar falando aí. Gente, primeiro que eu não tenho espaço para fazer todas as contas aqui. Eu deixei a indicação para você de como faz, tá bom? E porque nós temos muitos números aqui que são quebrados, porque não é 21,46 exato. Eu estou arredondando aqui já, tá bom? Agora, o próximo, por quanto eu vou fazer? Quem é que está prestando atenção? 169 milhões de pessoas. Gente, não é pessoas que participaram da entrevista, que gostam desse jogo, e sim dos jogos baixados, tá bom? A produção acabou de me corrigir aqui. Essa pesquisa é referente à quantidade de jogos baixados no mundo, tá bom? Agora, esse jogo aqui, ó, esse Bridge Race aqui, ó, 169 milhões. Então, eu vou multiplicar 169 por 100, ó. O valor eu coloco aqui, multiplico por 100 e divido pelo 848, que é o total. Então, eu vou encontrar... Ih, a calculadora não fez? De novo, 169... Gente, eu tenho problema em fazer conta na calculadora, eu não gosto. Eu aperto alguma coisa errada. 169 vezes 100, com muita calma, divide por 848. Vai ser 19,92%. Aí, próximo, 154 milhões de pessoas vezes 100, divide por 848. Vai ser o 18,16. E aqui, por último, ou você soma tudo aqui e veja quanto falta para 100%, ou você faz na calculadora também, como a gente está fazendo. 152 vezes 100, dividido por 800 e... Já não deu certo, calculadora, eu bati alguma coisa errada. Tá vendo como é que eu não gosto de fazer na calculadora, produção? Devia ter feito todos os cálculos. 152 vezes 100, dividido por 848, vai ser 17
3,92. Agora, se eu somar, o meu total tem que se aproximar de 100%, porque aqui vejo que eu trabalhei com valores aproximados, gente. Será que seu professor vai dar, sim, valores aproximados para você trabalhar ou vai dar uma conta bem simplesinha? Faz uma pesquisa na própria sala de aula. Aqui eu já peguei um assunto do momento, né? Os jogos mais baixados em 2021. Já paguei ali os cálculos e agora vamos analisar. Então, eu tenho que a frequência relativa, referente às pessoas que baixaram o Subway, é de 22,52%. Como é que eu descubro o setor circular? O ângulo referente ao setor circular. Então, você pode pensar de duas maneiras. Ou você pensa que a cada 1% tem-se 3,6 graus, que eu acho que é o mais simples da gente fazer, porque aí nós multiplicamos direto 22,52 por 3,6, ou se você não quiser fazer assim, você pode pensar na seguinte regrinha, vamos deixar marcado aqui, ó. Então, os 360 graus, que é a volta completa, 360 graus, 100%, ok? Referente a 100%. Aí, como eu tenho 22,52%, isso são quantos graus aqui para mim? Então, ou você opta em fazer a regrinha completa, ou você faz aqui, que é bem mais rápido. Eu vou optar por fazer aqui. Como eu sei que 1% é 3,6, 22,52%, só multiplicar por 3,6, ó. Então, vamos lá. 22,52% eu multiplico por 3,6. Vou fazer uma aqui para você treinar um pouquinho de multiplicação com números decimais. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 6 vezes 5 são 30, com aquele 1, 31, sobe 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15, sobe 1. 6 vezes 2, 12, 13. Coloco o 0 aqui, agora eu faço com 3. 3 vezes 2 são 6, 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6, com aquele 1, 7, e 3 vezes 2, 6. Adiciono isso daqui. Eu vou encontrar 2, aqui 7, 10, sobe 1. 3 mais 1, 4, com 7, 11, sobe 1. 6, 7, 8. Agora eu tenho que ver quantas casas decimais eu tenho. Veja que aqui eu tenho 1, 2 casas decimais, ó. Vamos marcar. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 1 casa decimal. Aí eu somo a quantidade de casas decimais. Então, no resultado, eu tenho que ter 3 casas decimais. 1, 2, 3. A vírgula fica aqui, ó. 81,72. Aí já posso arredondar para 81,08. Então, aqui o ângulo referente ao setor circular, eu posso colocar 81,08 graus. E para encontrar as outras, você deve proceder da mesma maneira, sempre multiplicando por 3,6, ok? Agora, quando multiplicar 21,46 pelo 3,6, a produção, vou pegar a calculadora, porque imagina de cálculo e vai virar aqui no meu quadro. Lembrando que eu fiz uma pesquisa real, tá bom, gente? Por isso que deve estar dando muito número quebrado assim. Mas não tem problema não, tudo é possível de se fazer. 21,46, então vou fazer 21,46, multiplico por 3,6. Eu vou encontrar aqui então que o ângulo vai ser 72,26 graus. Muito bem. Agora o próximo, que é 19,92, multiplicados por 3,6, vai ser 71,71 graus. Vamos conferir. 19,92 vezes 3,6. 71,71. Agora esse 18,16 vezes 3,6, 65, por que eu botei o grau ali, né? 38 graus. O grau não era aqui. Aqui tira, gente. E o grau fica aqui.
E esse daqui, 17,92 vezes 3,6, 64,51 graus. E o total aqui vai se aproximar de 360, porque veja que aqui, se você fizer na calculadora, como a Giz fez, vai encontrar valores aproximados. Muito bem. Gente, agora, eu tenho a medida do setor circular referente a cada caso. Como é que eu vou fazer o gráfico? Então, já começa aí, vai fazendo uma circunferência com a abertura que você quiser e marca o raio. E aí, nós vamos continuar fazendo, tá bom? Agora, já tô com o meu transferidor na mão. Você já desenhou a sua circunferência aí com o raio e o centro marcado, né, gente? Ó, sempre eu começo com o raio aqui, você já percebeu, né? Porque fica mais fácil de explicar. Então, é o seguinte, agora, para fazer o gráfico. Aí você pergunta, ô Giz, mas quando eu estiver trabalhando na minha vida real, não estiver na escola, eu vou ter que fazer o gráfico na mão assim? Não, gente. Aí você pode utilizar Excel, Calc, outros programas que permitem fazer os gráficos de setores. Mas veja que para fazer os gráficos é preciso, né, um conhecimento na parte de matemática. Você precisa lembrar de arredondamento, porque como é que você vai programar, por exemplo, o Excel? Falando do Excel ou do Calc agora. Como que você programa, gerencia lá para que ele faça o arredondamento? Então, você tem que saber arredondamento. Você precisa lembrar de porcentagem, de regrinha de 3, de divisão, de multiplicação. Então, é muito importante você lembrar esses conceitos. Você viu quantos conceitos estão por trás disso que eu estou falando? Ângulo, né? Setor circular. Enfim, vamos lá, gente. Agora você vai fazer o seu gráfico utilizando o transferidor, que ninguém agora está fazendo Excel. Então, vamos lá. Como que eu marco 81,08? Já vou arredondar isso aqui para 81 graus, tá, gente? Então, eu vou pegar meu transferidor, coloco esse meinho do transferidor lá no centro do meu círculo. Aqui o círculo, o centro. E alinho, ó. Coloco aqui e alinho. E marco 81 graus. Aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 81 graus. Pronto. Aí eu pego o centro e ligo nesse pontinho que eu marquei. Então, quer dizer que, ó, olha aqui, que isso daqui, esse setor circular, tem, ó, se eu pensar no ângulo, eu vou até marcar aqui para você, ó, esse ângulo tem 81,08, eu arredondei para 81, tá? E isso é referente a 22,52%. Porque quando eu trabalho com gráfico de setores, não vai me apresentar um relatório na empresa com o grau, gente. É sempre em porcentagem, tá? Só para você lembrar. Perfeito. Agora, eu continuo com o transferidor aqui para marcar o próximo? Não, gente. Você ou vira o caderno ou vira o transferidor. Sempre em relação ao último aqui, ó. Então, eu vou alinhar aqui, ó, bem... Coloquei o centro e alinho, tá? Coloquei o centro e alinho. Agora eu preciso marcar 72,26. Posso arredondar para 72 para ficar mais fácil aqui, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72, ó. Mais ou menos aqui, tá? Ligo, então, o meu centro onde eu marquei. Ó. Aí eu já marco 21,46 graus, ó. Graus não, né, gente? Porcentagem. Mal gosto de trocar. 21,46%, que é referente aos 72 graus que eu fiz. Próximo, 71,71. Posso marcar aproximadamente 72. Ó, olha o que eu faço com o transferidor, já que eu não posso virar o meu quadro aqui. Vou colocar o transferidor de ponta cabeça, alinho bem e vou marcar 71,71. Posso marcar aproximadamente 72. Vamos treinar arredondamento, né, gente? 72, mais ou menos aqui, ó. 72 graus. E o meu 72 graus aqui, ele vai ser referente a 19,92%. Ó, vou deixar marcadinho para você não esquecer. 19,92%. Não pode esquecer, gente, marcar grau, meu Deus do céu, acostume. Ô, produção.
Agora eu vou marcar 65,38 graus. Vamos lá, coloco o transferidor aqui, ó. Produção, tem que fazer um furo no meu transferidor, hein? Alinho, ó, e marco 65 graus. Graus, não é porcentagem. 0, 10, 20, conto por baixo do transferidor. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 aqui, ó. Aí, vou ligar isso daqui e, por fim, vamos ligar. Viu como é que dá trabalho de fazer, gente? Não é fácil, não. Mas devagarzinho a gente consegue. Ok. Então, isso daqui corresponde a 18,16%. E agora, por último, eu teria que marcar 64,51 graus. É o que sobrou, que corresponde a 17,92%. Pronto, gente, tem o gráfico montado. Aí você pode ir lá e pintar cada setor circular perfeitamente. E eu não vou pintar aqui porque você pinta aí no seu caderno, bonitinho, das cores que você precisar. E outro, se você não quiser marcar as porcentagens aqui, você faz uma legenda aqui embaixo no seu gráfico. E não se esqueça que quando você monta um gráfico de setor circular ou um outro gráfico qualquer, você sempre deve colocar o título, tá? Então o título é a lista dos aplicativos, dos 5 aplicativos mais baixados em 2021. Nesse caso, você viu que como eu tomei em consideração 5 aplicativos só, você viu que o total eu fiz em relação aos 5. Se você tivesse olhado, por exemplo, uma reportagem que falasse de 10 aplicativos, você somaria os 10 e mudaria o seu total. Daí, para encontrar a frequência relativa, você pegaria o quê? Em relação aos 10, caso você fizesse. Dá para fazer. Eu peguei em relação a apenas 5 aplicativos, porque imagina fazer 10 aplicativos no gráfico, que você já tinha desistido da aula da GIS faz tempo, né, gente? Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de gráfico de setores. Não se esqueça que é muito importante que para você saber bem essa aula aqui, você precisa lembrar da aula de frequência absoluta e relativa, multiplicação com números decimais, divisão com números decimais, regra de 3, fazer regrinha, fazer porcentagem e fazer arredondamento. Tá vendo, gente? Quantos conteúdos que é preciso para fazer um gráfico de setor, um conteúdo desse? Então, por isso que você fala, Giz, eu não sei esse conteúdo. Por que que você não sabe? Para e pergunta. É possível que você não saiba determinado conteúdo, você não tenha entendido muito bem? Porque falta a base, gente. Olha bem, se falta a base, você não consegue entender determinado conteúdo. Porque você viu quanta coisa é envolvida? Então vamos lá estudar no canal da GIS. Temos todos os conteúdos aqui para você arrasar nas atividades. Lá no site da GIS também, olha aqui, produção, ó, marca aí, giscomgis.com.br. Você encontra também as listas de exercícios, a loja da GIS, os cursos, as playlists, gente, tudo para você arrasar nas atividades. Então, não tem que ficar reclamando. Bora estudar aqui com a GIS. E ó, aquele super like e eu vejo você na próxima aula. Tchau!